Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Olá, bom dia, 11 horas 5 minutos, está começando CBN Esportes. CBN desta quarta-feira, 21 de agosto de 2024. E que quarta-feira, hein? Repercussão de uma terça-feira emocionante, com jogos de Série B, com Copa Libertadores, com Copa Sul-Americana, ou seja, o calendário, ou o cardápio, né? O cardápio está recheado, o cardápio está vasto. Então vamos começar com o basquete, hein? É só alegria. Campinas derrotou o Santo André por 81-58 ontem no ginásio do Tênis Clube, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista Basquete Feminino. O time não foi ameaçado pelo adversário em nenhum momento da partida e manteve aí 100% de aproveitamento no estadual. Luana Batista, hein? Foi a maior pontuadora do jogo com 20 pontos. Ela anotou 3 rebotes e 2 assistências. As meninas campineiras voltam a jogar pelo Paulista na próxima quarta-feira, dia 28, contra Catanduva, fora de casa. Antônio Lupe, bom dia, uma boa quarta-feira pra você e a Ponte Preta, Lupe. E a Ponte Preta não vence fora de casa, Lupe? Não consegue, Carlão, não consegue. Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes desta, quarta-feira. A Macaca foi até a Arena da Amazônia e perdeu pro Amazonas por 2-1. E detalhe, hein? Jogou muito mal. Inclusive o técnico Nelsinho Batista, na coletiva, afirmou que foi a pior apresentação da Ponte Preta sob o comando do experiente treinador da Alvinegra. Resultado negativo, o Amazonas passa a Ponte Preta na tabela de classificação, só que não tem tempo para lamentar, porque sexta-feira já tem outra pedreira pela frente, o Operário. Daqui a pouco a gente vai falar desse Operário que ontem deu um vacilo danado e também vem pressionado para Campinas para enfrentar a Ponte Preta na próxima rodada da competição. Boa, Lupe! Concordo com o Nelsinho, hein? Que apresentação medonha da Ponte, sem nenhuma vibração. E já nós vamos discutir, vamos dissecar esta derrota da Macaca na Arena da Amazônia por 2-1. E na audiência rotativa do rádio, sempre sonhei em falar isso, Copa do Brasil, ontem foi definida em sorteio realizado na sede da CBF, os confrontos da fase quartas de final. Bons jogos, em bons duelos, Vasco e Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo, Corinthians e Juventude. E direto da capital paulista, pelos lados da Turiaçu, ele está com o coração apertado. Ele já está preparado, porque às 9h30 o Palmeiras decide o futuro na Copa Libertadores contra o Botafogo. Mas não só de Verdão vive o destaque de Fábio Schaibe. Tem Corinthians também, Fabião. Bom dia, uma boa quarta-feira para você. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, né? Você falou bem, o Palmeiras precisa vencer o Botafogo nessa noite, às 9h30 da noite, por uma diferença de 2 gols para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. Vitória por 1 gol levará a decisão para as penalidades. Penalidades que o Timão passou ontem. Em noite iluminada de Hugo Souza, o Corinthians despachou o Bragantino pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Hugo Souza, o goleiro do Timão, pegou 3 penalidades e conseguiu, então, avançar com o Corinthians para a próxima fase da competição. Hoje, o Santos chega a Campinas com o técnico Fábio Carille pressionado e contestado por parte da torcida. Já o São Paulo se prepara para amanhã enfrentar o Nacional, jogo válido para a Libertadores. O tricolor precisa vencer o time uruguaio para conseguir classificação, Carlão. Boa, Fábio Schaibe. Mais liberta, hein? 2 jogos envolvendo brasileiros definiram os primeiros classificados à fase quarta de final. No Maracanã, o Fluminense venceu o Grêmio nas penalidades, em 4-2, após vitória no tempo normal por 2-1. Belo jogo emocionante. Em BH, o Atlético Mineiro derrotou o São Lourenço por 1-0 e segue na competição. Hoje, 9h30 da noite, nas alturas de La Paz, o Flamengo encara o Bolívar. O Mengão tem a vantagem de poder perder por até 1 gol de diferença.
Antônio Lupe, quarta-feira, noite de bugrão. O Fábio Scheib disse, um instável Santos hoje no Brinco de Ouro contra um confiante Guarani, Lupe. É isso, jogo bom hoje à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, que vem de 2 vitórias seguidas na competição, enfrenta um Santos que perdeu em casa para o Avaí na última rodada da Série B. O técnico Alan Al deve voltar ao time titular Matheus Salustiano e Luan Dias. E não ficarei surpreso, viu, Carlão, de Pegorari na meta titular do Alviverde para enfrentar o Peixe jogando no Brinco. A partida acontece às 7 horas da noite e a vitória é fundamental para o Guarani continuar a luta para sair da zona do rebaixamento. Se o Pegorari estiver ali, no mínimo empatado fisicamente, tecnicamente com o Douglas Borges, eu acho que vai o Pegorari sim. O Douglas não tem aí tanto prestígio, não passa tanta confiança para o torcedor do Grêmio. Copa Sul-Americana, Fortaleza enfrenta o Rosário Central hoje às 7 da noite no Castelão. O Leão precisa de uma vitória simples para seguir. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis e daí sai o adversário do Corinthians na próxima fase da Sula. Tênis! Piedade estreou ontem no WTA 250 de Cleveland, última competição da tenista antes do US Open, contra a suíça Viktorija Golubic, com a vitória de 2-7-0, parciais de 6-3 e 7-5. Com o resultado, a brasileira mais bem colocada do ranking, 23ª posição, avançou às oitavas de final do torneio e enfrenta hoje ainda, hein, a Cristina Buxa, número 22 do mundo. Como é que ela chama? Cristina Buxa. Espanhola Cristina Buxa, número 22 do mundo, clássico, em jogo de 6 pontos no WTA lá de Cleveland. Também que é você que faz o roteiro, hein? Imagina se fosse um terceiro. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp, o 19991869070. 991869070. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, tá pé da vida com a macaquinha que não foi bem lá na Arena da Amazônia. E o homem online, o homem dos streamings, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 12 minutos, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Trânsito. 11h15, quarta-feira. Bom dia, Thaís Azevedo. E o trânsito na nossa região, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Norte e Sul está bastante carregado sentido Taquaral, desde ali da Rua Américo Brasiliense até a Avenida Orozimbo Maia. No sentido oposto, o trânsito fluindo bem. A Avenida Princesa do Oeste tem lentidão na chegada ao Viaduto Laurão e também no sentido Vila Lemos, na chegada à Avenida Monte Castelo. Quem segue pela Avenida Moraes Salles, trânsito intenso, sentido Nova Campinas, do Viaduto Miguel Vicente Cury até a Rua Coronel Quirino e no sentido centro do Viaduto Laurão até a Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina tem boa movimentação pelas duas pistas, a mesma coisa acontece pela Avenida Anchieta, tem lentidão somente ali pela pista da direita, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já o seu. CBN Esportes Campinas. Onze horas 16 minutos, vamos começar a agitar aqui o nosso CBN Esportes com a presença do nosso ouvinte através do WhatsApp 19-9186-9070. O Tricolor está pensando amanhã. Palmeirense preocupado hoje com Copa Libertadores. O corintiano na ressaca depois da emocionante vitória nos pênaltis ontem sobre o Bragantino. O santista preocupado, né? Hoje o Peixe estará em Campinas para enfrentar o confiante, o embalado Guarani. Ponte Pretano pé da vida pela postura do time. E o Bugrino esperançoso. Qual que é o termômetro aí do nosso ouvinte, Antônio Lupi? O termômetro marca uma temperatura quentíssima aqui no nosso WhatsApp, viu, meu caro Carlão de Freitas? É o seguinte, hein? O final do telefone 9553, o Luiz Carlos, ele fez um pedido aqui, já vou passar para a técnica da CBN a respeito do nosso aplicativo. Bom dia, amigos da CBN, o Bugre terá que fazer uns 3 gols no Santos, pois o goleiro chama gol, deve tomar uns 2, que é a média dele, JP de Moraes. Tá falando da possibilidade aí do Douglas Borges e Douglas Pegorari. Borges, isso. Não gosta do Douglas Borges aqui, o nosso ouvinte. Vamos lá. Esse aqui mandou áudio. Bom dia, Carlão Lupe. Parabéns ao goleiro Hugo Neneca. Parabéns, você se classificou. É duro quando o goleiro tem que se defender do adversário do próprio time. Cristiano Salvione Sumaré. Neneca, aí não posso falar isso aqui. Momento de eleição, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado. Bom dia, Carlão, aqui é o Carlão. Nossa, Boa. Que confusão. Falei pro Eliel que hoje ele chora. Bugre 2-0. Bugre 2-0, o torcedor bugrino esperançoso hoje às 7 da noite, a partir das 6h30, a CBN dá o recado direto do Brinco de Ouro. Alguém no nosso YouTube mandou mensagem, tem o filme Jorge, o Rei da Floresta, e temos o Scheibe da Floresta para nossa alegria, até porque Fábio Scheibe literalmente está no meio da mata. Quem comemora a classificação do Corinthians, sabe quem é? Sidney. Ele fala lá do Jambeiro. Onde fica o Jambeiro? Não precisa falar, não. Lá do Jambeiro. Tá falando que o Corinthians conseguiu uma excelente vitória. Parabéns ao Hugo Souza, ao Neneca. Final do telefone 6777. Mandou mensagem de áudio. Já elas vão pro ar, assim também como final do telefone 8660. O Aelson, lá de Cosmópolis, que mandou mensagem de áudio. Eu preciso ouvir primeiro, viu, galera? Fiquem tranquilos, porque elas vão pro ar. Bom dia, Bugrão, 1-0. Abraço. Quem mandou mensagem pra gente, eu acho que é o Edu do táxi, esse aqui. Vê aqui se ele é.
Ah, é o Edu do Táxi. É o Edu. Aliás, Aliás. segunda-feira estava no meu treino de futevôlei, eis que surge Edu do Táxi, ele com o boné do Boca Juniors, com a camisa do Boca Juniors. Falei, rapaz do céu, tá bem paramentado o nosso Edu do Táxi. Bugrino de 4 costados. Vamos aguardar. Bom dia, pessoal. Aqui é o Daniel do Jardim Olina. Alô, Jardim Olina. Grande abraço e nos abraça. Com certeza. O Jardim Olina Campinas, Guarani 3-0 hoje. Boa! É o Daniel. Daniel que pelo visto aqui, ó. Olha que legal, o Daniel, ele participa do projeto Pernas de Aluguel. Que show, que leva bacana. as crianças que tem problema para correr lá na Lagoa. Pelo menos a foto dele tá aqui. Parabéns, viu, Daniel? Sensacional. Bom dia, amigos. Gente, o que o Red Bull fez ontem foi inadmissível para um time profissional de futebol. Red Bull, porque o Bragantino já era. 2 match points, uma chance de empatar e erra 3 pênaltis seguidos. Isso não existe. Sou palmeirense, por isso fiquei bravo ao quadrado. Quem mandou mensagem foi o Tomás aqui, que ficou chateado com a classificação do Corinthians. O nosso amigo lá, o Daniel, manda um abraço pro Edmilson Garcia, o Lobo, que vai estar no jogo hoje. Boa. Isso, Edmilson Garcia foi repórter da equipe de Carlos Batista nos tempos de Rádio Central e também Rádio Bandeirantes. Um grande abraço pro Lobo Edmilson Garcia. 11h21. Vamos falar então dos grandes clubes da capital. Focar o Corinthians, que passou um perrengue, passou um sufoco danado, mas depois o Hugo Neneca, o Hugo Souza, salvou a lavoura. Depois a gente já emenda falando do Palmeiras, que tem parada difícil hoje contra o Botafogo. Fábio Scheibe, que coisa, né? Que vitória do Corinthians nas penalidades, perdeu no tempo normal por 2-1, mas que classificação típica corintiana. E o Hugo Souza se consagrando, Fábio Scheibe. Heróica, realmente, Carlão. Corinthians conseguindo avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Ontem a gente estava presente cobrindo o jogo da Ponte Preta, mas estava acompanhando o jogo do Corinthians também. Parecia que seria um jogo mais tranquilo pro Timão, que abriu o placar logo no primeiro tempo. Gol do Garro, né? Ampliou a vantagem ainda mais, já que tinha ganho o primeiro jogo por 2-1. Mas no segundo tempo o Bragantino veio com tudo, conseguiu fazer 2-1 com gols do Sacha e também do Luan Cândido, e poderia até ter definido ainda no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, chance clara, chance de ouro para o Bragantino definir, mas aí apareceu o Hugo Souza pegando 3 cobranças consecutivas. Gustavinho teve a oportunidade de fechar já na primeira disputa, né? Na disputa dos 5 pênaltis, mas o Hugo Souza pegou, e nas alternadas, mais 2 defesaças, tornando-se então o herói da noite corintiana ontem, iluminado. Hugo Souza, que não sente a falta corintiano do Carlos Miguel, tampouco do Cássio. Parece que o Hugo Souza está ocupando o lugar já de um grande ídolo corintiano realmente, né? O início de uma trajetória super interessante do Neneca, que teve um começo promissor do Flamengo, depois se empolgou um pouquinho, deslumbrou, e o Flamengo o emprestou para o futebol português. Agora ele retorna ao futebol brasileiro, é emprestado para o Corinthians e tem um início aí retumbante, né? Defesas importantes, já foi decisivo contra o Grêmio, foi importante também ontem, o ultra decisivo contra o Bragantino. O Hugo Souza será o início de uma nova história, sim, uma história de idolatria do Hugo Neneca, meu caro Antônio Lupa. Aliás, DG errou um dos pênaltis, né? Nosso Douglas Mendes. Mas na hora que ele pegou a bola, eu falei, não vai. Não vai, né? Não vai. Aliás, o goleiro do Bragantino, Fabrício, ele pulou antes em todas as cobranças. Você é especialista. Você tem lugar de fala. Ele dava o pé de apoio, é aquele que indica o lado que ele vai saltar. Em todas as cobranças. Então, ontem, atualizando pelo menos esse movimento do goleiro, não tinha como um batedor de qualidade errar uma cobrança de pênalti. A respeito do Hugo Neneca, baita de um goleiro. E ele já tinha provado isso quando ele surgiu no Flamengo. Mas o que impediu o crescimento e a manutenção dele na meta titular do rubro-negro? Eu acho que os holofotes foram muito rápidos, colocados na mira do jogador. E aí ele foi querer com um negócio que eu não gosto, de sair jogando, goleiro com os pés. Ele se embananou todo. Teve um jogo contra o São Paulo, se não me engano, que ele tomou um frango. E aí acabou ficando marcado negativamente, mas ele fazia boas defesas. O problema é que quando ele queria enfeitar alguma jogada,
não lograva êxito. E aí ele precisou ir embora e depois foi jogar. Lá em Portugal ele tinha defendido pênaltis, inclusive no jogo contra o Benfica, foi relatado isso na nossa transmissão aqui da CBN, CBN São Paulo. Então assim, ele é um bom goleiro, com a cabeça no lugar, com a Fiel que apoia quando um cara mostra raça, entrega, determinação, e pelo que ele fez ontem, o Corinthians tem que comprar urgentemente o Neneca do Flamengo, porque com certeza ele vai, se não repetir o que fez no Flamengo quando surgiu, vai ser um ótimo goleiro e com certeza vai dar muitas alegrias ao torcedor do Timão. Se eu não estiver enganado, 800 mil dólares, né? 800 mil euros, me parece o preço do Hugo, 4 milhões de reais mais ou menos, e o Corinthians tem que efetivar. O Hugo já está dando mostras que pode construir uma história vitoriosa, gigantesca com a camisa do Corinthians. E ontem eu falei, o Corinthians vai se classificar do jeito Corinthians. Você sabia, Lupe, que teve gente que já estava com o Stories prontinho? Teve gente prontinho, ele mostrou pra mim. Prontinho. Tava, era só né? play. Era só colocar. Só colocar, e aí não deu. E hoje na nossa resenha, no nosso bate-papo pela manhã, ele relembrou, e o Lupe falou que a vitória do Corinthians seria tipicamente corintiana. Porque eu não tenho tempo pra ficar pegando o que eu falo, entendeu? Senão eu já tinha colocado também. Grande Antônio Lupe. Fábio Scheibe, por favor. Não, é lógico, a vitória de ontem tem que ser celebrada pelo Corinthians, mas o que preocupa os corintianos é essa oscilação, né, do Corinthians. O Corinthians estava muito bem no primeiro tempo, tinha feito 1-0, mas deixou o Bragantino virar, poderia ter se complicado ainda no tempo normal. E a parte física também do Corinthians, né, o Corinthians que tem agora uma maratona aí de jogos, né, está vivo em todas as competições, e o principal objetivo segue sendo sair da zona de rebaixamento. Por isso a preocupação dos corintianos quanto ao elenco, quanto também essa oscilação ontem que foi vista no jogo contra o Bragantino. É um time limitado, né? O Corinthians encontra muitas dificuldades, principalmente quando joga em casa, e que precisa da criatividade, precisa da qualidade, e enfrenta uma equipe boa, né? Como o Bragantino, e aí passou pelo o que passou ontem com muito sofrimento a classificação na Sul-Americana. Fábio Scheibe, 11 horas 26 minutos, você já está aí no Allianz Parque, como está o ambiente, palmeirenses já aí circulando nas imediações, o clima aí para este jogaço Palmeiras e Botafogo, 9h30 da noite, no agregado 2-1 pro Bota, Fábio Scheibe. É considerado o jogo mais importante desde 27 de novembro de 2021 para os palmeirenses, quando o Palmeiras conquistou aquela Libertadores contra o Flamengo, o gol do Davidson em Montevidéu. Muitos palmeirenses já na redondezas do Allianz Parque, a rua Padre Chico, a Diana, aqui todas nas proximidades, já tem bastante palmeirense, aquele pessoal fazendo churrasquinho, já começou por aqui, viu, Carlão? Que delícia. Aquele churrasquinho regado a cerveja, o pessoal já na expectativa, na concentração para a partida. Palmeiras que não terá desfalques, né? Além, é claro, de Piquerez, que já está afastado há um tempo, e do Bruno Rodrigues, Abel Ferreira poderá colocar um time que ele desejar, mudando esquema, colocando 3 zagueiros ou voltando ao tradicional 4-4-2. Palmeiras tem que vencer por uma diferença de 2 gols para se classificar diretamente. 1 gol leva a decisão para os pênaltis. E a esperança também do palestrino, do palmeirense, é o garoto Estevão, né, que voltou contra o São Paulo, jogou bem, tem um pouco de limitação ainda na parte física, mas hoje é jogo de guerra, no bom sentido da palavra. O Palmeiras precisa da joia palmeirense para conseguir essa classificação. O Antônio Lupe, olha um provável verdão aqui. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes na frente. Dá pra acreditar, Antônio Lupe? Deixa eu ver de novo. Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista. O Piquerez tá fora ainda, né? Piquerez tá fora da temporada. Moreno, Zé Rafael, Veiga, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Estevão, né? Eu acho que vai... É a cavalaria, né? Cavalaria. É o que ele tem de melhor. Não tem o que... A única ausência do Piquerez seria se ele tivesse bem no lugar do Caio Paulista, né? Mas é um time muito forte. Mas se você pega o time do Botafogo também, é um time bem ajeitado, né? Mas eu confio naquilo que eu disse ontem. Eu acho que o Palmeiras vai vencer. Olha, Lupe, eu acho que quando vai classificar. A gente fala do momento, realmente, o momento do Botafogo é melhor. O Botafogo vive um momento de ascensão dentro da temporada. É um candidato, sim, ao título brasileiro. Acredito até que vai entrar em campo com um ligeiro favoritismo, até porque tem a vantagem, e num duelo tão equilibrado, essa pequena vantagem ela pode fazer diferença agora.
O Palmeiras é competitivo demais, o Palmeiras é muito forte, principalmente em jogos desta magnitude. Mostrou isso contra o Flamengo, apesar de não ter conquistado a classificação, mas ofereceu perigo, colocou em risco a classificação do rubro-negro, em outras ocasiões também. Por isso eu acho um duelo muito igual. Ali, uns 51-49 para o Botafogo. Eu vejo o Palmeiras muito forte e é muito competente nesse tipo de jogo. E é o que se apega o torcedor palmeirense, né, Fabião? Exatamente, o palmeirense tem orgulho desse elenco, o palmeirense tem confiança nesse elenco e é justamente nesses momentos que esse grupo já deu uma resposta. Então o palmeirense acredita, apesar de saber do bom time do Botafogo, do bom momento do Botafogo também, vem embalado, vem de uma goleada sobre o Flamengo, mas o palmeirense espera e tem confiança bastante, principalmente no Abel Ferreira e também no grupo de jogadores. O Palmeiras tentando reverter mais uma vez para poder se classificar. Jogo muito legal, um jogo que vai parar o Brasil hoje à noite, né, Carol? Boa, Fábio Chaib, tô contigo, concordo com você. 11h30 é o Repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 21 de agosto de 2024. O dólar opera em baixa em meio às discussões sobre os juros nos Estados Unidos. Os mercados estão à espera da ata da última reunião do Banco Central Americano, Federal Reserve. Os investidores aguardam pistas para os próximos passos em torno dos juros da maior economia do mundo. As taxas estão atualmente no intervalo de 5,25% a 5,50% ao ano. No mês que vem, o Federal Reserve se reunirá para decidir como ficarão os juros nos Estados Unidos. No Brasil, o dólar comercial está em queda de 0,10% e é negociado a R$ 5,47. O euro vale R$ 6,08, baixa de 0,21%. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,33% aos 136.540 pontos. A Polícia Federal descobriu um esquema de tráfico de pessoas para exploração sexual de mulheres. A organização criminosa operava em Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso. As vítimas eram atraídas com propostas de emprego na Europa. Muitas vezes as pessoas estavam em situação de vulnerabilidade. A Justiça do Espírito Santo decidiu expulsar definitivamente um empresário de 67 anos do próprio imóvel. O homem é suspeito de colocar em risco a segurança dos demais moradores e funcionários do prédio. Contra o homem pesa uma série de acusações, como vandalismo, uso de drogas, brigas, barulho e arrombamentos. A Ucrânia lançou um dos maiores ataques com drones contra a Rússia. O Kremlin informou que conseguiu abater 45 dispositivos, 11 seguiam para Moscou. Apesar da ofensiva, os aeroportos da capital russa funcionam normalmente. Outros 3 terminais do país, no entanto, tiveram restrições temporárias. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33. Vamos já começar a dissecar os nossos clubes. A Ponte ontem, lamentável atuação lá na Arena da Amazônia, perdeu por 2-1 e segue aí em busca da primeira vitória fora de casa. Sem antes, claro, dar aquela moral para o nosso ouvinte através do WhatsApp 19991869070, Lupe. A segunda passada aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, Maurício da Vila É Maurício ou Maurici? É o Maurici, deixa eu ver. É o Maurici, perdão. Maurici da Vila Costa e Silva, Campinas. Santos ganha ou empata?
Um abraço a todos. Deve ser torcedor do Peixe, né? Não pode ir hoje no estádio, hein? Tá dado o recado aqui, meu amigo. Meus amigos, faço parte sim desse projeto maravilhoso que deixa o meu domingo muito mais alegre com essas crianças maravilhosas. Falando do projeto Pernas de Aluguel aqui, show. O nosso grande amigo, o Daniel. Parabéns, viu, Daniel? Parabéns mesmo. Edson de Hortolândia, bom dia, amigos da CBN. Se fosse presidente do RB, colocava todos os jogadores para treinar pênaltis. 1 hora todos os dias para eles aprender. Edson de Hortolândia. Grande Edson, hein? Ficou pé da vida aqui que os caras erraram pênalti. Deve lá do... ter secado, nossa, barbaridade. Bom dia, CBN FM. É Jamison de Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Estou ouvindo, como Legal. sempre. Grande abraço. Mandou áudio aqui, 1 minuto e 4 de áudio. Quem que é? Aí já vai dar uma complicada, hein, João? Ô, João. Aí complica, hein, João? Mas grande abraço pra você. Bom dia! O Corinthians vai comprar este goleiro com qual dinheiro, Carlão? Tem que pedir pra esse jornalista abrir uma rifa, pedir Pix, porque do contrário, não vem não. Alexandre do Nova Europa. Será que sou eu que tenho que pedir Pix ou é você? Eu não sei, mas pela situação do Neneca, do Hugo Souza, né? Mesmo sem dinheiro, o Corinthians vai ter que dar um jeito de contratar. O cara tá jogando muito, pô. A classificação do Corinthians ontem rendeu $700 mil. Aí, ó, Timão, já né? mata isso, já. E a pressão... Mas o problema é que a fila é grande, hein? Verdade. O preço pedido pelo Flamengo é $800 mil. O Corinthians pode dar esse dinheiro como parte do pagamento. Né? Eu acho que vai, naturalmente essa contratação vai Quem acontecer. será esse jornalista que vai ter que abrir uma rifa ou vai ter que pedir um Pix? Se for eu, Será não vai. que- Eu acho que é você. Foi pra mim? Acho que a carapuça É serviu pros dois, né? Coração alvinegro do Carlão. Eu acho que a carapuça serviu pros dois. Serviu pros dois. Mas qual que é o nome do ouvinte? Não vai ter jeito, sem dinheiro. É o Alexandre. Parcela no cartão lá e vamos lá, o Corinthians precisa contratar ele. Pergunta se não pode fazer duas agora e mais 36 daqui uns 3 Igual anos. no tempo do Vicente Mateus, 60, não sabe escrever 60, faz 2 de 30, pô. Antônio Wilson, lá do Nova Europa. Bom dia, CBN. O Botafogo não aguenta o Palmeiras hoje. Amanhã vocês podem me cobrar. Eu também concordo, viu, Toninho? Bom dia. Todo dia eu assisto o seu programa. Ô, Dorival. Obrigado, hein, Dorival pela audiência. É um monstro, né? Atleta, tá louco. Grande Dorival. Pela primeira vez participou. Dorival, o seguinte, hein? Não é o... Não, o que corre quem que é? Não, aquele lá é o... Derivaldo. 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 Você errou por pouco, Pô, hein? quase. Anselmo, bom dia, amigos da CBN Esportes. Hoje o Palmeiras não passa, 2-1 Botafogo. O campo pode ser o pior adversário do Botafogo. Saudações, tricolor. Tá secando, hein? Tá secando. Tem que secar mesmo. Bom dia, amigos. O Santos é retranqueiro. Será que vai dificultar o jogo pro Bugre? Vai dificultar, claro que vai. O Santos surge aí um postulante... O acesso eu acho que naturalmente vai conseguir, mas um postulante ao título, só que perdeu a liderança e hoje entra em campo como terceiro colocado, né? Perdeu o Novo Horizontino, venceu ontem, Mirassol é o segundo colocado e o Peixe é o terceiro, vai querer atrapalhar a vida do Guarani. O Carlos Conte mandou áudio aqui curtinho, daqui a pouco eu vou ouvir e a gente vê se dá tempo de colocar no ar, beleza? Bom dia, amigo. Não, bom dia. Não tem amigo nenhum aqui. Botafogo passa fácil hoje. Quem mandou essa mensagem? Emerson Luiz. Final do telefone 2272. Olha que beleza, hein? Ele vende frutas. Olha, show. Comercial aqui, de frutas e plantas. Aí. Se quiser mandar umas amora, a gente gosta, viu? Quem mandou mensagem, a última desse segundo giro, foi o Sid Clay. Ele tá falando de Vinhedo, diz que o Palmeiras vai fazer 4-0 no Botafogo. Rapaz, que otimismo é esse, Sid Clay? 11 horas 38 minutos, vamos com a Ponte Preta então? Vamos falar dessa macaca que tá dando muito trabalho, né, Valmerzinho Bortoleto? Meu Deus do céu, saiu de Campinas, é um terror, é um Deus nos acuda. E outra, né? A postura da Ponte lá na Arena da Amazônia, parece que inerte ao jogo, não competiu, toma gol em início de etapa. Que coisa, Antônio Lupe! E o Nelsinho eu acho que concorda também, né, com a fala deste que vos fala, Lupe. Ontem, que atuação ruim da Ponte Preta, né? A Ponte, mesmo com os desfalques, não tinha Elvis, não tinha Castro, dentro de campo foi um time aquém daquilo que a gente já viu na Ponte Preta, mesmo jogando como visitante, e a macaca segue sem vencer, não sabe comemorar uma vitória longe de Campinas. O técnico Nelsinho Batista, em entrevista aos companheiros de imprensa lá de Manaus, que cobrem o dia a dia do Amazonas,
O Nelsinho destacou o comportamento da Ponte Preta em campo na derrota por 2-1. Poderia ter sido 3, só que o VAR pegou 2 milímetros. Nossa. De posição irregular do atacante Luan Silva, que é bom jogador, hein? Bom jogador, o atacante do Amazonas. Quatro gols em 4 jogos. Tá louco. Ele marcou um gol, só que o Matheus Serafim estava impedido, poderia ser pior. Nelsinho Batista fala na CBN. Eu avalio como... Eu acho que foi uma das piores partidas que nós disputamos, né? Faltou uma desatenção, nós tivemos muita desatenção. Praticamente nos 2 gols que nós tomamos, nós tivemos desatenção. Não fomos uma equipe compacta, uma equipe que jogou dentro daquilo que vinha jogando, né? Sentiu assim talvez um pouco o clima, mas não é motivo para a gente atuar do jeito que nós atuamos, né? Jogamos contra uma equipe que tecnicamente não é superior a nós, mas infelizmente não conseguimos construir a nossa vitória. Eu não acredito, eu acho que a logística da viagem foi bem executada, né? Todas as equipes estão passando por esses momentos de vários jogos em 8 dias e não acredito. Eu acho que faltou, nós iniciamos o jogo e já começamos os erros, e isso deu uma motivação, uma moral para o adversário crescer já no início do jogo e acabamos já sofrendo um gol logo em seguida, né? Então, eu acho que não há motivo para achar desculpa em nenhum lugar, né? Infelizmente, nós não realizamos um bom trabalho hoje. Olha, dentro daquilo que a gente vem jogando, são jogadores importantes, o caso do Elvis, o caso do próprio Castro. São jogadores que estão dentro do time, jogando dentro de um padrão e mantendo assim uma regularidade, né? Eu não diria para você que fez falta, mas eu acho que nós não produzimos como a gente está acostumado. Esse é o técnico Nelsinho Batista, não produzimos como estamos acostumados. Essa é a última fala do técnico da Ponte Preta, que agora tem um tempo curtíssimo de preparação, porque a Ponte joga domingo, às 9h30 da noite, contra o Operário, que ontem em casa sofreu uma virada para o Vila Nova e perdeu por 3-2. Ou seja, o Operário, que estava ali brigando cabeça a cabeça com os times de G4, acabou perdendo para um concorrente direto e vem a Campinas com certeza para tentar aí uma vitória e colocar novamente o time da cidade de Ponta Grossa na briga por uma vaga no grupo dos 4 melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro. O Carlão, antes de mandar para você falar do jogo, fui marcado aqui em vários posts o Museu da Macaca, que disse absurdo. Ontem um torcedor ponte-pretano foi covardemente espancado dentro da Arena da Amazonas. Não vendia água para a torcida visitante, ele foi obrigado a passar no meio dos mandantes para comprar e nisso foi cercado por um bando de covardes. Ele me marcou aqui através do X, que é o antigo Twitter. Tem um torcedor que sempre acompanha a Ponte, né? Ele chama Plínio Palmeira. Fora de casa, dentro de casa. Ele também relatou esse episódio triste de um torcedor que foi agredido lá na Arena da Amazônia. A torcida jovem da Ponte Preta também colocou aqui uma nota de repúdio, né, em relação a esse torcedor. Vou até pegar o nome dele aqui. Deixa eu só ver. Eu não vou... na Amazônia e tal. Ele não colocou o nome... O Vinícius. Essa é a nota de repúdio, né, toda, mas se informa que o Vinícius está bem, consciente e pronto para voltar para casa, porque a informação é que ele precisou ir para o hospital. E a própria Ponte Preta divulgou uma nota. A Ponte Preta não compactua com qualquer forma de agressão, intolerância e ódio dentro ou fora das praças esportivas. Diante dos fatos relatados a respeito da agressão sofrida pelo torcedor Vinícius Dias dentro da Arena da Amazônia durante o jogo com o Amazonas, a Associação Atlética Ponte Preta vem a público destacar que repudia todas as formas de agressão, intolerância e ódio dentro ou fora das praças esportivas. Não compactua com qualquer tipo de manifestação de violência e ressalta que, aqui na Ponte Preta, os adversários são recepcionados com dignidade, respeito e total segurança sob a escolta da Polícia Militar de São Paulo. A diretoria executiva tem acompanhado o caso desde a internação e segue prestando apoio ao torcedor até a sua plena recuperação. Aproveita para convidá-lo para que tão logo esteja recuperado das covardes agressões
venha fazer uma visita ao nosso estádio. Também pediu um posicionamento do Amazonas, que é o dono do evento, ele que organiza toda a logística do jogo através do assessor de imprensa, e ele disse que em breve vai divulgar uma nota para apurar o que aconteceu com esse torcedor. E claro, a gente deseja todo o apoio, a recuperação ao Vinícius Dias, torcedor da Ponte, que viajou, ele é de Hortolândia, viajou até Manaus para acompanhar o jogo, infelizmente foi agredido. E lamentável, né, Lupe? Porque ontem nós trabalhamos na partida e pela televisão deu para perceber um grupo, né, pequeno de torcedores da Ponte, mas não havia ali integrantes de organizada, né? Me perdoa? Sim. Nota de esclarecimento. O Amazonas informa que está trabalhando no processo de identificação do grupo que arrombou cadeados do portão B, invadiu a Arena da Amazônia e agrediu um torcedor da Ponte Preta na parte externa do estádio durante o duelo disputado na noite de terça-feira, para que todas as medidas legais sejam tomadas. Lamentamos o ocorrido e reiteramos que não compactuamos com esse tipo de comportamento ou qualquer ato de violência cometido no estádio. Trabalharemos para que os responsáveis sejam punidos de maneira exemplar. Então, e ontem a gente percebeu que não havia ali, né? Porque às vezes acontece, né? Rivalidade com outras torcidas, tal, né? As torcidas organizadas, e me parece que ontem, né, a galera, né, os torcedores da Ponte eram torcedores comuns, mas, nossa, sendo torcedor comum, torcedor organizado, lamentável, né? Lamentável o que aconteceu na Arena da Amazônia, assim como foi lamentável a atuação da Ponte Preta, né? E eu gosto do Nelsinho também por causa disso. Ele é muito direto, não fica enfeitando pavão, levando números para entrevista coletiva. Jogou mal, uma das piores apresentações da Ponte. Aliás, é uma tônica da Ponte quando joga fora de casa. Não sei o que acontece. É um time frio, é um time sem personalidade, é um time sem coragem, né? É um time que falta concentração. Eu acho imperdoável tomar gol antes dos 10 minutos ali de jogo, né? Ou até os 5 minutos. Ela tomou o primeiro gol aos 7 do primeiro tempo, né? Você faz toda uma preparação, 2, 3 correntes, aquela gritaria no vestiário, faz o fechamento antes de começar o jogo para tomar o gol nos primeiros minutos. E no segundo tempo, quando parecia que a Ponte poderia engrenar com a entrada do Ramon, aí teve 1 ou 2 minutos interessantes no início, e com 3 minutos toma o segundo, colocando em água abaixo qualquer possibilidade, né, jogando por água abaixo qualquer possibilidade de reação. Eu acho que o Nelsinho errou na escalação. Eu optaria pelo Ramon no lugar do Emerson. Por que eu digo isso? Eu acho o Ramon é um cara que ele faz ali a parte defensiva, ele cumpre um bom papel como volante e também participa bem da criação, participa bem na transição. E é um cara que quando entrou deu ali alguns minutos de esperança, alguns minutos de um domínio, pequeno é bem verdade, mas possibilitou a Ponte atacar mais, né? O Ramon entrou ali do lado esquerdo, depois foi mudado para a posição original. Agora, o primeiro gol, uma falha do Risso no bote, que originou o Emerson Santos a sair ali da sua posição para tentar interceptar o cruzamento do Varão, né, se eu não estiver enganado. E aí o Igor Inocêncio vacilou também, porque o Luan Silva chegou na frente dele e conseguiu concluir. Em um primeiro tempo inerte, um primeiro tempo muito abaixo, e no segundo a Ponte teve ali um princípio, né, de reação, justamente em virtude ali do Ramon participando bem do lado esquerdo, mas com 3 minutos já tomou o segundo gol, né, e aí ficou complicado. Tentou até com o Igor Inocêncio, depois teve mais chances, mas foi uma atuação muito abaixo. Acho que ninguém se sobressaiu. Talvez o Pedro Rocha, por alguma defesa, naquele chute do Diego Torres, mas Igor Inocêncio fez o gol, mas nas demais posições ninguém conseguiu apresentar um bom futebol, uma Ponte Preta muito abaixo, e com essa postura vai demorar para a Ponte vencer fora de casa. Ao contrário, quando atua em Campinas, atua com autoridade, atua bem, mas fora de casa eu não sei o que acontece, essa falta de personalidade que assusta o torcedor ponte-pretano, Fábio Scheiber. Assusta bastante. Ontem imaginava um jogo mais tranquilo. A Ponte Preta, claro, teria dificuldades pelo clima, pela distância também, pela viagem também longa até o Amazonas, mas jogando na Arena da Amazônia, que tinha gente, mas não capacidade completa, não lotação, sem pressão. A gente imaginava a Ponte Preta um pouco mais tranquila, mais confortável na partida. Até começou com um chute na trave, né, podendo abrir o placar, acabou não fazendo o gol. Depois disso só deu o Amazonas marcou o gol. O Joilson teve uma oportunidade já no final do primeiro tempo, também gol que não pode se perder, já na pequena área, sem goleiro praticamente. Mas a Ponte, como você disse, voltou para o segundo tempo, tomou um gol logo no início, que complicou demais a postura da Ponte Preta, que fez um gol, mas ficou nisso, né? Não teve força para conseguir essa tão sonhada vitória
fora de casa nessa Série B. E aí Patira na Série B, 12ª colocada, com 28 pontos. 11 horas 49 minutos, uma passada... Ô, Carlão. Oi. Desculpa, antes do intervalo, tem uma notícia que interessa bastante aos torcedores de Campinas. Muita gente perguntando pra gente sobre os ingressos do jogo do Palmeiras no sábado contra o Cuiabá no Brinco de Ouro da Princesa. O Palmeiras acaba de informar, através de nota, que os ingressos começarão a ser comercializados a partir de amanhã, quinta-feira, meio-dia, o início das vendas, somente pelo ingressopalmeiras.com.br. É um site destinado à venda de ingressos do Palmeiras. Caso ainda haja ingressos no sábado, se não estiver esgotado, uma carga vai para a bilheteria, então os torcedores poderão comprar na bilheteria somente no dia do jogo. Mas para quem não quiser esperar até o dia do jogo, ingressopalmeiras.com.br para a partida de Palmeiras e Cuiabá, sábado às 6h30 no Brinco de Ouro. Boa, Fábio Scheib, 11 horas 50 minutos. Um abraço para a galera que está participando aí. Muita gente, Olha Lupe. isso. Aí a gente tem um intervalo e depois a gente volta com o Bugrão, que enfrenta o Santos Uma Lupercio. passada rápida. Uma passada rapidinha. Marcelo de Paulínia, Palmeiras passa fácil hoje, 2-0. Bom dia, amigos. O Corinthians é melhor não ganhar a Sul-Americana e não cair no Brasileiro. Quem mandou essa mensagem? Sérgio, lá de Sumaré. Vixe. Deixa eu ver aqui o que é. Nota de repúdio, né? A gente já falou sobre isso, o torcedor da Ponte. 2 milímetros? É o fim mesmo. Mas foi, né? Foi curtinho o impedimento. Eu acho um absurdo anular um gol por uma unha, mas fazer o quê? Bom dia, amigos. Aqui é o Cleiton de Hortolândia. O jogo no Allianz vai ser 3-0. Ele pôs 0-3, então é 3-0 pro Botafogo, né? Hein? Que coisa estranha. Bom dia, amigos. Se aquela bola na trave tivesse entrado, a história seria outra. Grande abraço a todos. Quem mandou mensagem pra gente foi o Wagner. Qual bola? Deve ser da Ponte, né? Que o Emerson Santos chutou no início do jogo. Isso. Bom dia, amigos da CBN Esportes. Hoje acredito na classificação do Verdão. 3-0, avante palestra. Wagner Pedroso de Sertãozinho. Deve ser vizinho do Eliel, hein? E Fábio Carilli também, né? Se não for vizinho de muro, é vizinho de fundo. Midiáticos da CBN, observando bem os jogadores do Bragantino, bateram bem os pênaltis, porém o Hugo, que se excedeu na sua concentração e conseguiu ler a mente dos batedores. Léo do Centro. Sou Ponte Pretano. Grande abraço, Fernando da Vila Industrial, mas o torcedor que vai no campo sabe que não está indo em um lugar civilizado, não existe torcedor bonzinho. Fernando da Vila Industrial, mas agressão, Fernando, desculpa. Não vira. Isso não é aceito em nenhum local, tá? Independente de quem seja. Vamos lá. Promoção. Promoção aqui não, hein? O gerente enlouqueceu. O gerente enlouqueceu. Sobre contratações, o futebol brasileiro só pode ser explicado por algo semelhante à multiplicação dos pães e dos peixes. Puro milagre. Rapaz. Sobre contratação de dinheiro, né? Ninguém sim, todo mundo quebrado e tá todo mundo Verdade, gastando. verdade. É o Ed Trindade que mandou mensagem aqui pra gente. Boa, Antônio Lupe, 11 horas 52 minutos, um rápido intervalo e na volta tudo sobre o Guarani que recebe o Santos. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Seguinte, Vôlei Renata estreia sábado, 6 da tarde, contra o Bauru no Campeonato Paulista. Esse jogo acontece no ginásio do Taquaral. A CBN transmite e também o Globoesporte.com com imagens vai transmitir a partida. Para você que quer acompanhar em loco, a troca de ingressos através do site voleirenata.com.br/torcedor começa amanhã, dia 22, a partir do meio-dia. Então, se você quiser acompanhar a estreia do Vôlei Renata no ginásio do Taquaral, amanhã,
quinta-feira, dia 22, a partir do meio-dia, será aberta a troca de ingressos no site voleirenata.com.br. Lembrando que no dia do jogo é necessário levar 1 quilo de alimento para cada ingresso. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Onze horas 56 minutos sem perder tempo. Hoje é dia de Bugrão, hoje é dia de Guarani, que recebe o Santos Lupe. E vai em busca da terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B. Venceu a Chape, venceu o Vila e precisa vencer bastante ainda para sair da zona do rebaixamento. O Guarani tem o desfalque do goleiro Vladimir, né, que não pode jogar por questão contratual, pertence ao Santos, e tem a volta de jogadores importantes, o Matheus Salustiano e também o Luan Dias. Não está descartada a possibilidade de Pegorari ser o titular na vaga do Vladimir. Provável Guarani: Douglas Borges ou Pegorari, Pacheco, Bacelar, Salustiano e Jefferson, Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias, João Vitor, Ayrton e Caio Dantas, que falou da boa fase que está vivendo com a camisa do Guarani, ele que é o artilheiro da Série B. Cara, sempre bom, né? Tá marcando gols, ajudando a nossa equipe a sair dessa situação. Enfim, é fruto de um bom trabalho aí que a gente vem trabalhando dia a dia aí. Enfim, que possa continuar saindo muitos gols aí, que a gente possa estar saindo dessa fase aí o mais rápido possível. Acho que a gente vem, principalmente nesse último jogo, aproveitando a chance que a gente teve de gols, né? Acho que nos outros jogos, antes no início, a gente tinha até um pouco, bastante assim de oportunidades e não estava concluindo, e às vezes, por detalhe, a gente acabava tomando alguns gols e tal, mas enfim, a gente conseguiu achar esse equilíbrio aí, tá aproveitando melhores as chances e conseguindo ajustar bem ali atrás e não sofrer tanto. Enfim, acho que a gente vem trabalhando bem esses últimos jogos. Isso. Cara, mais um jogo difícil, sabemos da qualidade do Santos aí, vem brigando lá na parte de cima. Enfim, é um clube que tem um investimento muito alto. Mas enfim, vamos trabalhar bastante, como a gente vem fazendo nesses últimos jogos. Vamos nos preparar bastante aí. Eu acho que o Alan vem estudando bastante a equipe deles. E não tenho dúvidas que vai nos preparar bem aí, vai fazer o melhor possível para que a gente possa entrar em campo aí e buscar a vitória, que vai ser muito importante pra gente, para dar sequência aí nessa recuperação. O Santos vem de derrota, perdeu pro Avaí em casa e deve entrar em campo com Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Jair Paula, Escobar e João Schmidt, Pituca, Serginho, Guilherme, Júlio Furque e Otero
esse é o time do técnico Fábio Carille. Lupe, dá para acreditar. Eu acho que o Guarani vive um grande momento, um momento de confiança. É claro que enfrenta a equipe mais forte da Série B do Campeonato Brasileiro, mas vive um momento, uma situação de instabilidade e o Guarani numa ascensão. O Guarani com a confiança lá em cima, Caio Dantas, talvez o símbolo desta reação do Guarani. Hoje a gente percebe que o Alan Al já tem um time, isso é importante, a gente já consegue escalar o Guarani. E é um jogo que todo atleta gosta de jogar. Então o Guarani precisa impor um ritmo forte, não se intimidar diante do Santos, saber sofrer vai ser importante, porque o Santos vem para jogar também e conta com jogadores de qualidade, e aquela velha personalidade quando estiver com a bola, encarar, não ter medo, né, explorar os pontos vulneráveis do Santos. O Santos vai deixar espaço porque vem para jogar aqui no Estádio Brinco de Ouro. Eu acho que dá para acreditar sim na terceira vitória consecutiva, e olha só como é o futebol, hein? Se o Guarani vencer o Santos hoje e o Botafogo perder para o Mirassol, de repente o Guarani no duelo de Ribeirão Preto na próxima rodada, em vencendo o Pantera, pode até sair da zona do rebaixamento. Mas isso é uma outra história. É pensar hoje, às 7h, 6h30, a CBN dá o recado, pensamento positivo, muita qualidade com a bola nos pés, que dá para acreditar sim numa vitória do Guarani frente à equipe do Santos Futebol Clube. Meio-dia, Antônio Lupe, Fábio Scheibe, a gente volta às 4h com a Arena, fazendo aquele pré de Guarani Santos, também falar da Ponte, dos grandes clubes da capital paulista. Até lá! CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.